investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ela começou a carreira trabalhando como profissional de marketing no Banco Real, passou por agências de publicidade e desenvolveu sua liderança e experiência internacional, atuando mais de 4 anos na Natura. Teve também experiências na área de RH e associou seu expertise em pessoas e marketing para criar uma empresa de desenvolvimento de carreira e mentoria em marketing pessoal. Nossa entrevistada desta semana é Juliana Tranquilini, cofundadora da Betafly Brand Maker, que tem como sócia Suzana Arbex, com quem também já conversamos por aqui. Elas acabam de lançar o livro Sua Marca Pessoal, que rapidamente se tornou um best-seller entre os livros de negócios. Falando diretamente de Palo Alto, no Vale do Silício, onde mora, Juliana compartilhou sua visão sobre a importância cada vez maior de executivos e executivas C-level investirem no fortalecimento da marca pessoal. Explicou como aplicam a metodologia Betafly e como associar autenticidade e networking para construir o storytelling da marca pessoal. Ela reforça que a marca pessoal não se constrói, mas sim se fortalece, já que todos temos nossa própria história, nossa própria marca. E por isso, é um processo contínuo. Como ela bem resumiu, nossa marca pessoal vive um eterno rebranding. Confira agora os principais trechos da entrevista. People to Biz. É curioso, porque são poucas as pessoas que conseguem identificar esses dois pontos na minha carreira que você trouxe, né? Porque, sim, eu tive uma trajetória em comunicação e branding, marketing, em grandes empresas aí no Brasil, mas eu passei rapidamente, ainda que tenha sido rapidamente, por duas grandes empresas de hunting, né? De desenvolvimento de pessoas também aí no Brasil. Eu não sei se essa experiência de ter passado, né, em grandes empresas na área de RH foi o que aponta, assim, da virada para abrir a Betafly. A verdade é que eu sempre gostei, eu particularmente sempre tive um olhar para desenvolvimento humano, né, para olhar para pessoas, independente da área que eu tivesse, pessoa sempre fez parte da minha trajetória de olhar e desenvolver, estudei bastante isso. E eu acho que a inquietude da Betafly, muito mais do que essa união, porque essa união de pessoas e marca são duas coisas que eu, particularmente, sou absolutamente apaixonada, mas foi uma inquietude do mercado mesmo, né? De que todo mundo hoje tem uma voz, e de como que as pessoas precisam se organizar, se posicionar, se entender para ter uma narrativa coerente, para se expor no mercado. Então, eu acho que foi muito mais uma inquietude e, obviamente, dessas duas paixões que eu trago na minha jornada profissional, que é marca e pessoas. Perfeito. E nessa, até como consequência, né, embalando aí essa experiência toda, você acaba de lançar, em coautoria com a tua sócia, com a Suzana Arbex, que eu já entrevistei nesse canal, o livro Sua Marca Pessoal, que inclusive rapidamente chegou aí no topo da lista dos mais vendidos aí na área de negócios, né? O que os leitores podem aprender com o livro e a quem que o livro é dirigido? O livro, na verdade, ele é um resumo, Luiz, desses quase 8 anos de Betafly e 25 anos de jornada profissional minha e da Suzana dentro das áreas de comunicação, branding, marketing. Mas o mais interessante do livro é que a gente desenvolveu uma metodologia que é uma jornada de marca pessoal, e o livro apresenta essa metodologia. Então, tem reflexões, tem provocações, tem um método, quase que um passo a passo, prático mesmo, onde o leitor consegue tentar fortalecer e usar alguns daqueles exercícios de reflexão para fortalecer a sua marca. Além disso, tem cases reais de cliente, que é muito interessante. Tem alguns clientes autorizaram a gente abrir seus cases, então tem a história do começo ao fim completa, que é muito interessante, isso traz muita inspiração quando a gente compartilha uma história, as pessoas se identificam bastante. E tem cases de clientes que não autorizaram abrir, mas que a gente faz assim um mix da história e da trajetória e das experiências que a gente traz ao longo desses 7 anos de Betafly, que a gente atendeu aí
alguns clientes em mentoria e palestras e tal. Então, o livro ele traz um pouco do método e cases reais que ajuda aí a ilustrar e aos leitores se identificar um pouco com muito das histórias que estão lá, né? Bacana, um livro bem prático, assim, né? Bem cartilha ali da marca pessoal, vamos talvez falar. E assim, acho que o assunto está há uma demanda tão grande pelo tema que rapidamente ele se tornou um best-seller. Então fica aí a recomendação para a nossa audiência, livro Sua Marca Pessoal, da Juliana e da Suzana Arbex. É possível construir, moldar uma nova marca pessoal, ou todos nós já temos uma marca que pode ser trabalhada, fortalecida? Por onde que a gente começa esse trabalho de fortalecimento da marca pessoal e por que ele vem se tornando cada vez mais importante, justamente na linha do que a gente vinha conversando? A gente não fala em construir uma marca pessoal, como você mesmo colocou na tua pergunta, a gente fala em fortalecer, né? A gente não constrói porque não trago do zero, né? A marca já existe, ela já está com você. Então, a gente precisa fazer um mergulho interno, organizar, trazer para a superfície e estruturar como que você vai se apresentar para o mercado. Então, respondendo à tua pergunta, construir do zero não, mas fortalecer a vida inteira, né? Fortalecer é uma jornada, né, durante a vida, porque não é de um dia para o outro que a gente começa a ser reconhecido ou a virar a autoridade ou ser lembrado por um determinado tema. Então, tem aí uma jornada de vida. E a gente fala em rebranding, né? Então, por que é uma jornada de vida? Porque a gente está em constantemente evolução. A gente não está falando de uma marca corporativa, né, que a gente empacota e coloca ali no mercado para vender. A gente está falando de pessoas. Então, pessoas têm interferências externas o tempo todo que a gente precisa, obviamente, ir moldando e adaptando. Então, eu digo que a gente vive num eterno rebranding, não é que a gente vai começar do zero, é desse ponto de partida, como que eu abraço essa oportunidade, ou como que eu ajusto agora a minha narrativa por uma carreira que eu quero mudar, ou adaptar, ou trazer, ir para um outro mercado. Então, a gente usa sempre o seu histórico, a sua jornada, a sua experiência, para ir nesse fortalecimento e nesse constante rebranding. Né? Então, é isso, porque a gente está sempre em evolução, não é estático. Né? O legal da jornada, Luiz, e do método, é que você começa a ter a consciência, né, dos seus pontos fortes, dos seus pontos que são destacados pelas pessoas com as quais você interage, que você começa a se empoderar mesmo da tua narrativa e até outras oportunidades acabam surgindo a partir desse processo, dessa jornada de marca pessoal. Existe, assim, uma questão que me parece que vem aumentando bastante essa demanda por fortalecer a marca pessoal. Antigamente, assim, como é que você expunha a sua marca pessoal? Ou da porta para dentro, na empresa, né, na comunicação interna, na relação com os teus colegas de trabalho, com os teus superiores, com os teus colaboradores, ou você participava de algum evento, ia para o palco, né, ou você, enfim, participava de algum evento e trocava cartões ali, hoje já nem tem mais tanto troca de cartão, né, você troca o contato do WhatsApp, mas, enfim, era muito através de um relacionamento que se dava no mundo físico, né? Agora, com o avanço das redes sociais, particularmente aqui do LinkedIn, que é a rede que a gente está, você acha que isso tracionou muito esse desejo, essa demanda, essa necessidade da gente fortalecer e cuidar da nossa marca pessoal? Porque aí se criou uma aldeia global, né? Uma aldeia universal. Você pode hoje se conectar com alguém da tua área que está no Vale do Silício, como você está agora, você pode se conectar a alguém que está em qualquer outro país, ou que está dentro do teu país, dentro do teu mercado. Você acha que isso hoje transformou quase que numa necessidade, assim, não dá para abrir mão mais de você fortalecer tua marca pessoal na medida em que você faz cada vez mais negócios em network através das redes? Sem dúvida, Luiz, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia, né, as redes sociais, elas aceleraram muito essa presença, né, da voz de todo mundo. Então, o executivo tem voz, porque antes é o que você falou, a gente, no passado, você se expunha muito através de um sobrenome corporativo ou através de grupos, né, de networking que você participava. Hoje em dia tem cada vez mais grupos de networking, mas era um pouco mais limitado, sem dúvida nenhuma, né? E agora não, agora
a conexão, né, se amplifica um pouco mais, né, essas conexões. Então, isso acelerou bastante essa necessidade das pessoas organizarem a sua narrativa. Não só as redes sociais, mas as pessoas, a forma, a mudança de formato de trabalho também é um outro advento, vamos dizer assim, né, um outro fator que fez com que as pessoas se interessassem em cuidar da sua marca pessoal, porque tem vários formatos diferentes de trabalho que estão surgindo e que vão surgir, né? Eu sempre comento assim, minha filha tem 3 empregos hoje, ela tem 3 empregos, então, quer dizer, antigamente você era o funcionário daquela empresa e tinha aquele sobrenome corporativo, a gente não sabe o que vai acontecer, hoje você é a sua marca, então como é que você vai expor, né, se hoje você está naquela empresa, e agrega valor e traz valor para aquela empresa e vice-versa, mas a gente não sabe, você não vai ficar eternamente lá. Então, como é que você adiciona valor no momento e como é que a gente se prepara para até um futuro de que como vai ser esse nova forma de trabalhar. E além disso, o que eu falo bastante, que é um ponto que você tocou, a questão de networking. Para a gente conseguir fortalecer a marca pessoal, tem 2 coisas que eu acho que assim, são fundamentais. Tem algumas, mas 2 são muito importantes. Networking, e aí não é só networking físico, né? Enfim, no mundo real, vamos dizer assim, e a comunicação, e como que você traz a tua visibilidade, tanto online quanto offline. Então, se a gente juntar o networking e a tua comunicação, a tua narrativa, são 2 coisas que sim, faz muita diferença para quem quer trabalhar uma jornada de marca pessoal. E o networking, por exemplo, dentro do LinkedIn, que é a rede que a gente está aqui agora, nossa, tem muitos grupos, tem muita possibilidade, facilidade de fazer conexão, né? Você nem precisa necessariamente conhecer a pessoa, você manda uma mensagem ali, tem um link em comum com aquela pessoa, é muito fácil você conseguir agregar valor, né, para várias pessoas ao redor do mundo através dessas plataformas. Então, isso facilita e traz cada vez mais a necessidade do profissional entender o quanto que ele precisa elaborar muito bem a sua narrativa, o seu pitch, né, a sua história, para fazer essas conexões que as redes sociais nos trouxeram aí né, dos benefícios. Você pontuou muito bem aí, trouxe o caso da tua filha, que tem hoje, você chamou de 3 empregos, talvez ela tenha 3 projetos com os quais ela está envolvida, talvez até o que a gente chama de emprego vai continuar existindo, mas talvez num outro formato, num outro modelo, talvez com uma outra terminologia, né? Você é um talent as a service, né? A gente trabalha muito esse conceito lá dentro do Chiefs Group, que eu faço parte, né? Que é uma rede de CEOs que trabalham em projetos sob demanda. Então, ele não tem mais, como você disse, ele não ostenta mais um único crachá, ele não tem mais aquela carreira linear de 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa, numa jornada de 40 horas semanais, pegando ônibus e transporte, e carro e trânsito todo dia para ir para o mesmo lugar e voltar para o mesmo lugar e encontrar as mesmas pessoas, né? E você não precisa necessariamente conhecer as pessoas do mundo físico para se conectar com elas, fazer negócios e trabalhar com elas, né? Hoje você pode trabalhar, você pega a área de TI, por exemplo, você tem profissionais que trabalham para empresas, melhor, né, ganhando em dólar e ganhando em euro, né, para empresas que estão em outros países, né? E aí, quando você fala dessa questão das conexões, dos grupos e do LinkedIn, eu faço uma analogia muito do LinkedIn como uma grande festa, né? Eu falo, o conteúdo que você publica, o conhecimento que você compartilha, ele é só o passaporte para a festa, ele é o convite para a festa. Se você vai ser chamado para o camarote da festa ou não, vai depender do teu comportamento dentro da festa, né? Se você sentar no sofazinho lá no canto, pegar o seu copinho de uísque e ficar quietinho lá, não falar com ninguém, você vai sair da festa da mesma forma como você entrou, ou seja, sem nenhum novo marido, namorado, namorada, chefe, ou parceiro de negócios, ou investidor, ou o que quer que seja. Agora, se você circular pela festa, né, se apresentar, eu falei, eu sou o cara que escrevi aquele artigo, que publiquei aquele post, você interagiu comigo, né? Então, você trabalhar o conteúdo de forma a engajar pessoas que você quer fortalecer a tua marca e a tua rede, é um caminho que eu sempre recomendo aqui na People to Biz. O quanto que uma marca pessoal fortalecida pode influenciar na construção de uma marca institucional, de um negócio, né? Dentro disso que a gente está conversando. É possível dissociar uma marca pessoal do negócio que ela representa, do negócio que aquele executivo lidera, ou elas são indissociáveis? É muito difícil desassociar, né? Eu acho que assim, a marca pessoal ela é muito maior
do que a marca corporativa. Então, sei lá, você é um executivo, você trabalha numa empresa. A sua marca pessoal ela é maior do que somente a empresa, mas esse recorte dentro da tua marca pessoal, que é o mundo corporativo, ele é muito relevante. Inclusive, até para você usar a sua empresa como uma plataforma, que é onde a gente fala muito, que é o sweet spot, como uma plataforma para falar e contar sobre os seus valores, né? Então, isso acontece muito com grandes executivos se leva, ou até empreendedores, né? Tem aí um mix de valores da sua marca pessoal com a marca corporativa. Esse é o match perfeito, que é o que a gente fala. Então, esse casamento, quando a gente encontra esse match, né, esse sweet spot perfeito, é quando dá muito certo essa sobreposição de valores. E não tem nada melhor do que o executivo ou o empreendedor, né, se apropriar dos seus valores da sua marca pessoal através da plataforma da empresa que ele trabalha, né? Então, tem vários exemplos de executivos que fazem isso. Eu adoro falar de uma grande amiga minha, que inclusive escreveu no nosso livro, que é a Dani Cachiche. Ela usa a empresa que ela trabalha para falar de diversidade, por exemplo, que é um posicionamento que é muito da marca pessoal dela. Então, assim, isso é muito poderoso. E aí, ela acaba também se tornando uma marca empregadora, ou seja, as pessoas se atraem para trabalhar naquela empresa porque tem ela lá. Né? Então, isso é muito poderoso e as empresas estão percebendo que o executivo tem um valor muito importante como marca empregadora. Né? Não basta mais você ter como antigamente, quando o Google entrou no Brasil, né? A mesa de sinuca, o lounge de espaço de relax, as pessoas querem saber com quem que eu vou trabalhar, o que essa pessoa tem de propósito em comum com o meu, né? Então, acaba tendo uma esfera muito mais interessante do que simplesmente a mesa de sinuca, que antigamente atraía talentos. O que mais hoje atrai talento? Eu preciso saber quem é a pessoa que eu vou trabalhar. Né, quais são os valores, qual o propósito. Então, isso é muito poderoso, usar os executivos como uma marca empregadora, cada um, né, dentro, obviamente, do seu território, da sua atuação, isso tem um poder gigante para as empresas. Eu queria falar um pouquinho, você falou aí de storytelling da marca pessoal, né, que dentro do método Betafly, vocês ajudam aí na estruturação, né, desse storytelling da marca pessoal. Você escreveu um artigo, publicou um artigo recentemente na Exame, com o título Só Storytelling Atraente não sustenta uma marca pessoal. Então, o que mais que é preciso? E qual que é o papel, a importância do storytelling nesse processo? E o que mais é preciso para ir além do storytelling? Respondendo bem prático, assim, eu acho que é o networking que a gente estava falando na tua pergunta anterior. Assim, não basta você ter uma boa narrativa, uma boa história, se você não tem autenticidade e networking, né? Então, essas duas coisas eu acho que são muito poderosas quando você consegue ter uma boa narrativa. Nesse artigo eu falo muito isso, assim, quando você tem consciência, né, da sua marca pessoal, dos seus valores, dos seus talentos, do valor que você agrega para a tua rede de contatos, você se empodera muito mais quando você se apresenta para o mercado. Então, ter autenticidade, ter uma boa rede de network faz diferença e, obviamente, complementa o storytelling. O storytelling é fundamental, mas as pessoas, eu acho que elas, quando não é autêntico, as pessoas hoje cada vez mais percebem. E mais do que isso, quando você não é autêntico, você não se sustenta por muito tempo, sabe? Então, a autenticidade, se você coloca uma máscara, se você não é você na real, assim, você não mostra de fato o seu valor para o teu grupo de networking, isso não se perpetua. Então, eu acho que autenticidade e networking junto com storytelling faz muita diferença. Bacana. Eu queria que você detalhasse um pouco mais o que é o método Betafly. Como é que ele ajuda nesse processo de fortalecimento da marca pessoal? Como é que ele se dá? Como é que é essa jornada? Você faz uma reflexão junto? É um processo de autoconhecimento? Me explica um pouco melhor aí como é que funciona esse método. Metodologia, de novo, né, junto com a nossa experiência aí de 25 anos em empresas corporativas, cuidando de marcas corporativas e comunicação,
Junto disso, a gente fez uma certificação de personal branding aqui na Califórnia, e aí a gente acabou trazendo, né, juntando aí, catando um pouquinho de cada uma dessas experiências para desenvolver essa metodologia. São 3 grandes pilares, Luiz. O primeiro pilar é um pilar que a gente chama de DNA da marca. Então, como a gente falou, toda marca pessoal, ela já existe, então eu preciso mergulhar nessa identidade, nessa essência. Então a gente faz um mergulho interno mesmo para entender quem é você na sua essência, mas não só a partir da sua perspectiva. Eu preciso entender o que o outro acha de você, né? Porque quando a gente fala de marca, tem muito da tua percepção e da percepção do outro, que é a reputação. Então, eu preciso entender o que o outro está falando, até para saber se não tem um gap, se a imagem projetada e a imagem percebida está equilibrada. Então, a gente faz uma pesquisa 360, eu acho que isso é uma grande das sacadas do método. Essa pesquisa é uma pesquisa anônima, onde a gente coleta dados, né? Eu vivendo aqui no Vale do Silício, eu vejo cada vez mais essa coisa de que os dados é muito, muito poderoso, é mais do que um achômetro, não é o que eu acho, o que você acha. Então, assim, tem informação, eu tenho uma pesquisa, né? E isso a gente leva como feedback para o cliente. Eu acho que isso é muito poderoso no nosso método e começa, né? Quando a gente apresenta para o cliente, a cair algumas fichas e fortalecer outras. Então, essa primeira etapa do DNA da marca tem esse mergulho aí interno, né? E junto com essa pesquisa de reputação, que é uma pesquisa anônima que a gente coleta, e a gente traz alguns assessments que o cliente já tenha rodado ou a gente desenvolve. Então, eu entendo, né, a tua essência, a tua marca, o DNA da tua marca mesmo. Depois a gente fala de posicionamento, e aí a gente olha o contexto externo. Primeiro é um mergulho interno, segundo eu olho esse contexto, onde essa marca está inserida, né? Quais são os outros colegas ou referências que inspiram essa marca, para tentar entender e trazer um shape para a marca dele, até onde ele vai, até onde ele não vai, o que ele comunica, o que não faz parte dos valores dele que ele não vai comunicar, né, ao cliente. E a gente olha um pouco esse mercado externo para ver aonde a tua marca está inserida, né? Quando a gente fala de posicionamento, é exatamente a posição que você ocupa no mercado. E quando a gente fala de posição, como, né, física mesmo, cada um só ocupa uma única posição. Então, qual é a sua posição no mercado? Qual é o valor que você agrega? E aí é onde você consegue se diferenciar. Nessa etapa de posicionamento, que a gente quer trazer é encontrar mesmo qual é o diferencial desse cliente, né? O que faz as pessoas escolherem, desejarem, quererem trabalhar com ele ou comprar o produto da empresa dele, seja lá qual for o seu objetivo como marca pessoal. E aí a terceira etapa é a comunicação, que é extremamente importante, mas eu preciso desses outros 2 pilares bem estruturados, que eu falo que é o fundamento da sua marca pessoal, para a gente elaborar uma estratégia de comunicação. E aí a gente traz aí dentro da estratégia de comunicação o que você comunica, como você comunica e onde você comunica. Então, a gente passa por tom de voz, brand voz, presença executiva, a no verbal communication, a comunicação não verbal, que é muito importante, que também tudo comunica, e os temas chaves que vão reforçar, esse posicionamento, né, que vão reforçar o posicionamento desse cliente, e a biografia, que é como ele vai se apresentar, que ele traz isso muito como um discurso de pitch, que ele pode usar tanto online como offline. Então, a gente traz nessa jornada esses 3 grandes pilares, e como é uma mentoria, cada cliente a gente vai desvendando, revelando e co-criando junto, porque é uma co-criação, né? Meu cliente não me contrata, eu volto para casa e falo, ó, tá aqui tua marca, senão eu iria criar uma personagem. Então, eu tenho que ter essa troca que é muito, muito rica para a gente ir puxando esse fio da narrativa para chegar na estratégia de comunicação muito proprietário dele. Então, quando você vê um conteúdo, um tema, é na voz daquela pessoa. Isso faz muita diferença na jornada e na forma com que ele se posiciona no mercado, né? É fantástico como vocês aplicam uma metodologia em que vocês acessam as mesmas ferramentas de marketing, de branding, como se fosse efetivamente, né, no final do dia, um produto, né? Então, vocês fazem pesquisa anônima, né? Pesquisas blind research, tem aquele... Sim. Né, vocês fazem levantamento de dados, depois fazem análise de posicionamento, depois toda a parte de comunicação, pitch, né? Quer dizer, discurso, no final do dia, realmente como se trabalha uma marca de um produto ou serviço, né? Quem quiser saber mais, compre o livro. Muito bem.
E o que que a gente faz? O que pode ser feito quando a reputação de uma marca pessoal é manchada? Tem como recuperar a credibilidade de uma marca pessoal? Ou se envolver numa crise deixará um rastro negativo para sempre? Tem, eu sempre acho que tem, assim. Agora, o tem depende do que você construiu antes, né? Eu acho que essa que é a grande questão. A gente, todo mundo corre um risco, né? Depende do tamanho, né, do buraco e depende do que você construiu para trás. Não é fácil, não é simples, não é rápido. Então, assim, você precisa, obviamente, quando a gente fala em gestão de crise, né, como é que a gente vai trabalhar a marca pessoal que foi manchada, como você usou, de uma forma que você consiga retomar a rédea, né? Então, o que eu sempre oriento, a gente teve, acho que a gente não teve nenhum caso de crise de crise de imagem aqui, mas a gente sempre orienta, a primeira coisa é se expor e trazer para o mercado e usar aquilo como uma forma de você até fortalecer e se desculpar, se explicar, mais do que se desculpar é se explicar, né, do que está se tratando, do que está sendo falado, para evitar, isso assim, de imediato, assim, para evitar que essa mancha permaneça na mente das pessoas e comece a ficar uma bola de neve, assim, sabe? Então, sim, é possível, mas não é fácil, não é nada fácil. O que eu falo é, quando você se apropria e se apodera da sua marca pessoal, né, da sua rede de networking, da sua narrativa de forma autêntica, é mais fácil você conseguir tirar essa mancha do mercado. Mas é um desafio, não é fácil. A gente vê com grandes nomes e celebridades quando isso acontece, já é um problema, né, com marcas pessoais de executivo também, mas é possível, sempre é possível. Depende da história que você construiu, depende do tamanho do buraco que você caiu, né? Então, E depende de como é que você faz a gestão dessa crise, né? Porque uma fazer coisa que eu gestão. digo sempre é não alimente os haters, né? Às vezes é melhor você usar a comunicação do silêncio e deixar eles falando sozinhos, do que você, porque quanto mais você reage a eles, mais palco você dá para o hater, e mais o hater se empodera, e mais ele cresce, e mais você se joga dentro de um buraco, né? Então tem que ter muita hora nessa calma, né? Para poder administrar essa crise de reputação. E como você bem disse, se você tem uma boa reputação e você cuida da tua marca pessoal, numa eventual crise, as pessoas tendem a primeiro considerar, puxa, será que é isso mesmo, né? Vamos ver direito, então, do que já embarcar. Agora, rede social é isso, né? As pessoas às vezes muitas vezes embarcam né? E acabam até linchando pessoas, como já aconteceu no mundo real por conta de uma fake news, por exemplo. Então tem que ter muito cuidado aí, né, nessa gestão da reputação e como conduzir essa situação de crise. Bom, muitíssimo obrigado aí pela conversa, pelo papo, foi um enorme prazer, um assunto que está totalmente aí dentro do meu universo também, então foi muito legal essa troca contigo. Até Obrigada, uma próxima. Luiz. Valeu, obrigadão. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em linhagem, investidor mão na massa, economia